No final de novembro deste ano, os Estados Unidos publicaram a chamada Estratégia Nacional de Segurança, este documento aqui. E quando eu digo os Estados Unidos, na verdade quero dizer a Casa Branca. Já explico em um momento por que isso é importante. Eu ainda não havia falado sobre esse documento, porque ele me pareceu um tanto estranho. E quando não tenho uma visão clara de como pensar sobre algo, prefiro ficar em silêncio. Mas agora tenho informações adicionais, e acho que há um contexto importante aqui que deve nos ajudar a entendê-lo. Porque, por outro lado, o que também vimos em dezembro foi que o deputado Thomas Massie, o congressista Thomas Massie, apresentou um projeto de lei para retirar os Estados Unidos da OTAN. Parece bem interessante, não é? Sounds quite interesting, doesn't it? The National Security Strategy also says that A Estratégia de Segurança Nacional também afirma que a estratégia dos Estados Unidos agora precisa se afastar da dominação de todo o planeta e se voltar para novos objetivos. De modo geral, pode-se supor que os Estados Unidos estão realmente mudando sua abordagem em relação à guerra e à paz globais. Mas cheguei à conclusão de que isso é, em grande parte, uma fata morgana, uma espécie de faz de conta. Quanto mais observo, mais penso que Brian Berlichk está, na verdade, certo ao descrever isso como apenas mais uma repetição da continuidade de uma agenda, divisão de tarefas e outras estratégias dos SLMs destinadas a manter tudo como está. Então, em certo sentido, quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas. E quero usar esse vídeo para explicar meu raciocínio. Use this video here to explain my thinking. But let's first look at the National Security Strategy. Mas vamos primeiro dar uma olhada na Estratégia de Segurança Nacional como documento. Só um pouco, para que você possa ter uma noção do que ela realmente diz e por que tem, se não um caráter revolucionário, pelo menos um ar de novidade, o que deixou muita gente empolgada. A razão para isso é que ela descreve que os Estados Unidos não buscam mais a dominação mundial. O documento em si não é muito longo, cerca de 29 ou 30 páginas, dividido em 4 seções, uma introdução, o que os Estados Unidos devem querer e assim por diante. E quando esse documento fala sobre os Estados Unidos, o que ele realmente quer dizer é o que a administração atual define como tal. Isso é algo muito importante de se ter em mente. Não estamos falando de uma abordagem de todo o governo. Estamos falando das preferências e da visão política de um círculo relativamente pequeno de pessoas. E talvez essa seja a primeira coisa a considerar. Este documento foi elaborado de uma forma que me dá a impressão de ter sido redigido por um pequeno círculo de pessoas. Não posso dizer quem é o autor principal, mas ele não tem o cheiro nem a aparência de um documento de política que tenha circulado entre diferentes grupos de interesse. Seria de se supor que essa estratégia de segurança nacional tivesse passado pelo Pentágono e talvez pelas agências de inteligência. Deveria ter chegado à mesa de Tulsi Gabbard como chefe de inteligência. Mas não me parece que tenha sido o caso. Parece muito mais o produto da mente de um grupo relativamente pequeno de pessoas que compartilham a visão política, principalmente de Donald Trump, que então escreveu o prefácio deste documento. Ezra Sinai, Persino Quo-Silcor. That he then signs and signals his agreement. So what this represents is first and foremost. O que isso representa é, antes de tudo, as prioridades de política externa do governo Trump. O documento tenta definir uma estratégia, mas na verdade, embora ele próprio discuta o que é ou deveria ser uma estratégia, há pouquíssima informação sobre como pretende alcançar o que propõe. Assim, trata-se mais de uma lista de desejos e de uma concepção mental do mundo e do que os Estados Unidos deveriam almejar. Poderia muito bem ter sido publicado em uma revista como Foreign Policy ou Foreign Affairs, escrito por altos executivos deste ou de um governo anterior, no sentido de tentar compreender como o mundo se apresenta e como os Estados Unidos deveriam se integrar a ele. Uma das razões pelas quais esse documento foi tão comentado é que, sob o título Estratégia e Regiões, ele falava de maneira bastante negativa, basicamente, sobre a Europa.
negative way, basically, about Europe. It criticizes Europe very heavily for going into a Critica fortemente a Europa por seguir um caminho não democrático e também deixa claro que quer mudanças por parte dos europeus, quer que eles assumam uma parcela maior do ônus por sua própria defesa. Mas como veremos, isso faz basicamente parte de uma estratégia unificada, ou de uma abordagem unificada, dos Estados Unidos no momento, que provavelmente tem menos a ver com conter conflitos e mais com terceirizar o financiamento das guerras americanas no exterior. Agora, aqui está uma frase que mostra como o documento realmente enquadra as políticas externas equivocadas do passado. Ela diz, e vou ler aqui: após o fim da Guerra Fria, as elites da política externa americana convenceram a si mesmas de que a dominação permanente dos Estados Unidos sobre todo o mundo era do melhor interesse do nosso país. Of the entire world was in the best interest of our country, yet the affairs of other countries are our concern. Ainda assim, os assuntos de outros países são de nossa preocupação, apenas se suas atividades ameaçarem diretamente nossos interesses. E então o texto prossegue explicando que essa é uma abordagem equivocada. Outro trecho curto diz que essas elites permitiram que aliados e parceiros transferissem o custo de sua defesa para o povo americano e, às vezes, nos envolvessem em conflitos e controvérsias centrais para seus interesses, mas periféricos ou irrelevantes para os nossos. Assim é possível ver claramente como isso reflete a visão de Donald Trump. É uma abordagem transacional. Os Estados Unidos têm pago demais, feito demais e não têm sido suficientemente compensados por isso. Tudo isso, diz o documento, precisa mudar. E os europeus, antes de tudo, precisam compartilhar mais o fardo, mas também os parceiros do Pacífico, como o documento continua dizendo. A questão preocupante, então, é que, embora esse começo seja encorajador, no sentido de que o documento afirma que os Estados Unidos não devem mais buscar a dominação mundial, ele imediatamente passa a tratar dessas esferas de interesse ou esferas de influência. Afirma que os Estados Unidos precisam ter controle sobre o hemisfério ocidental, basicamente a América do Norte, a América do Sul e a América Central. Declara explicitamente, em outras palavras, que afirmaremos e aplicaremos uma corolário de Trump à doutrina Monroe. A doutrina do início do século XIX, que dizia que nenhuma potência externa, referindo-se às potências europeias, deveria interferir nos assuntos das Américas, todas as Américas igualmente. E que a América do Sul e a América Central são o domínio exclusivo dos Estados Unidos para explorar, base sobre a qual a dominação norte-americana foi fundada e que levou a muita interferência e controle estrangeiro, especialmente dos mercados econômicos na América Latina. Também afirma que quer manter o Indo-Pacífico livre e aberto, o que é uma forma clássica de dizer que os Estados Unidos querem ditar as regras em toda a região do Pacífico. O texto chega a mencionar a primeira cadeia de ilhas, e mais adiante, as ilhas que se estendem do Japão e Hokkaido até Okinawa e Taiwan, e depois até as Filipinas, como um perímetro defensivo dos Estados Unidos para conter a China. Embora é preciso dizer, este documento não descreve a China como inimiga, também não descreve a Rússia como inimiga. E isso deixou muita gente empolgada, porque sugere que o governo Trump está se afastando dessa visão muito beligerante do mundo, na qual Rússia e China são ambos inimigos em potencial que precisam ser derrotados. Esse é um dos novos aspectos dessa estratégia de segurança nacional. No entanto, o problema é que este documento ainda não rompe com a mentalidade de que os Estados Unidos precisam criar segurança por meio da dissuasão. Talvez essa seja a principal conclusão para mim. O documento não tenta de forma alguma reformular a segurança ou o mundo como um espaço em que, por meio do comércio e de instituições compartilhadas, possamos criar capacidades. Pelo contrário, ele na verdade expõe que a China é um problema. Deixe-me ver se consigo encontrar isso aqui. A forma como o documento tenta abordar essa questão, as prioridades.
Aqui, esta passagem sobre a Ásia dá uma ideia muito clara de como a Casa Branca vê a China e como enxerga os erros do passado, o que também nos oferece uma visão da mente de quem escreveu isso, certo? So it says, President Trump single-handedly reversed more than 3 decades of mistaken American assumptions about China. Então diz que isso não aconteceu. A China ficou rica e poderosa e usou sua riqueza e poder em grande vantagem própria. As elites americanas, ao longo de 4 administrações sucessivas de ambos os partidos políticos, foram ou cúmplices dispostas da estratégia chinesa ou estavam em negação. Com essas 4 administrações, suponho que o documento se refira a Biden. Bem, certamente não a de Trump, que precisa ser excluída, mas a Obama, Bush e Clinton. São essas as 4 administrações que o documento afirma terem errado em tudo. Em seguida, ele isenta a primeira administração de Trump de ter cometido erros. Mas o ponto aqui é que o documento ainda entende a China basicamente como tendo se tornado a China atual, rica, próspera e poderosa, porque os Estados Unidos cometeram um erro no passado. Temos visto isso repetidas vezes em artigos de política externa e em relatórios de think tanks. O argumento de que foi um erro da política externa dos Estados Unidos que permitiu à China enriquecer. Assim, a China não seria um país que se tornou próspero por ser engenhoso, trabalhador e ter uma liderança capaz. Não, não, não. Foi porque os Estados Unidos cometeram um erro que a China se tornou rica e poderosa. Nesse sentido, e na forma como a dissuasão ainda é apresentada como o alicerce da defesa dos Estados Unidos e da estabilidade global, não vemos uma ruptura na mentalidade dos belicistas. Basicamente, daqueles que tentam enquadrar tudo, absolutamente tudo, como uma ameaça à segurança, incluindo, é claro, a segurança econômica, que eles acreditam poder e dever ser tratada também com poder militar. Agora, o documento afirma claramente que esta é uma administração da paz que busca a paz, mas isso não me convence muito quando diz que vai conter o governo. E estamos vendo agora que é justamente a administração Trump que tem matado mais de 60 civis no Caribe de maneira muito brutal em alto mar. É a administração Trump que está desconsiderando décadas de direito internacional ao abordar um petroleiro em alto mar e usar força militar para isso, é claro. Portanto, do todo, sabe, não me dizendo extremas da estrada. Ele não define um quadro para quando os Estados Unidos usariam a força e quando não usariam. Ele apenas diz, usaremos a força quando precisarmos criar a paz por meio da força. Então, de certa forma, esse documento apenas afirma que os Estados Unidos pretendem ser uma força pela paz e reconciliação, mas na verdade não sustenta esse ponto. Agora, acho que há algumas questões essenciais a serem observadas. O documento realmente não é algo que tente restringir os Estados Unidos. Mas, por outro lado, isso é muito importante, é que o documento, na verdade, não pode fazer isso. Esta não é uma política externa vinculativa, pois há diferentes negociações. Foreign policy on the different branches of the US government. It is, more or less, the É mais ou menos a criação de um grupo de pessoas próximas a Donald Trump que querem reunir suas ideias de política externa em um único documento, como ele, ou como sua administração, acredita que deveriam ser vistas. Não necessariamente o que farão, mas como sua política deve ser compreendida. Portanto, isso é mais uma forma de sinalizar como gostariam de ser percebidos. Não é uma instrução para o Pentágono, nem para os serviços de segurança, nem mesmo uma orientação sobre quais medidas concretas seguirão. Nesse sentido, é um documento de pouca consequência. Tem valor político e já teve impacto político. And it had political impact already. The Europeans are very mad now because they get. Os europeus estão muito irritados agora porque são chamados de todo tipo de nome por aqui. Mas o que importa são as medidas concretas que os Estados Unidos tentam tomar. Agora eu já te mostrei esta, certo? O deputado Massey, em 9 de dezembro, apresentou um projeto de lei para retirar os Estados Unidos da OTAN. E alguém poderia pensar, uau, isso vai mudar as coisas.
Bem, não exatamente. O senador Mike Lee, de Utah, já havia apresentado um projeto de lei de retirada da OTAN em junho de 2025. Esses projetos, nesse estágio, vêm de senadores ou congressistas individuais. São apenas as ideias desses indivíduos. E às vezes esses projetos de lei servem mais como uma forma de as pessoas justificarem sua presença no Capitólio para suas próprias bases eleitorais. Eles não têm nenhuma chance de obter apoio real, seja bipartidário ou até mesmo dentro de seus próprios partidos. Eu só quero falar um pouco sobre este, antes de passarmos para a última parte, que realmente mostra que os Estados Unidos não estão levando a sério a mudança de sua segurança nacional, nem de sua abordagem aos assuntos internacionais quando se trata das Forças Armadas. Mas também quero destacar como essas pessoas tentam constantemente fazer as coisas parecerem simpáticas. Mike Lee, em junho, chegou a chamar esse projeto de retirada da América da OTAN, e o justificou, dizendo que a saída dos Estados Unidos da OTAN já estava muito atrasada. A OTAN já cumpriu seu papel. As ameaças que existiam em sua criação não são mais relevantes, 76 anos depois. Se fossem, a Europa estaria pagando sua parte justa, em vez de fazer os contribuintes americanos arcarem com a conta por décadas. E então ele chama o projeto dele, veja só, de Lei da Organização Não Confiável, OTAN. Ou seja, o projeto para retirar os Estados Unidos da OTAN também se chama OTAN, Organização Não Confiável. Eu não sei. Às vezes, realmente me pergunto se as pessoas são de alguma forma sérias em relação ao que estão fazendo. Any way, shape or form serious about what they're doing, because this seems to me that this guy just had a little bit too much. Porque me parece que esse cara simplesmente teve tempo demais no caminho de volta de algum banquete ou algo assim, e então inventou uma palavra de 4 letras da OTAN, basicamente, para lutar contra a OTAN. Então, de certo modo, agora temos no Senado, assim como na Câmara, esses 2 projetos de lei, este aqui sendo um separado, para tirar os Estados Unidos da aliança. E, curiosamente, todos eles formulam a questão de maneira muito semelhante à forma como a Estratégia de Segurança Nacional a apresenta. O problema não é que a OTAN não tenha entregado resultados para os Estados Unidos, é que ela é cara demais. Esses países europeus não estão pagando o suficiente. Estão pegando carona, recebendo todos os benefícios, enquanto os Estados Unidos não recebem nada. Portanto, deveríamos nos retirar. Que é claro, a Estratégia de Segurança Nacional. O documento que diz que os europeus têm que pagar. Eles precisam destinar 5% do PIB ao setor de defesa. Então, pagar mais, pagar mais, pagar mais, continuar contribuindo. E isso agora é uma forma de sinalizar aos europeus. Vocês realmente precisam pagar, certo? Caso contrário, já temos esses projetos de lei em ambas as casas do Legislativo dos Estados Unidos. Mas uma coisa que precisa destacar, e provavelmente é a parte mais importante, é que quando se trata das leis propriamente ditas dos Estados Unidos, das normas que orientam o funcionamento do país, não vemos aqui uma mudança de rumo. Veja só. We do not see a reversal of course. Here, take this. On December 8th, Fox News... Em 8 de dezembro, a Fox News noticiou que o Congresso decidiu impedir o Pentágono de reduzir o número de tropas dos Estados Unidos na Europa e na Coreia do Sul. O novo projeto de lei impõe restrições à diminuição dos efetivos abaixo dos níveis atuais em ambas as regiões. Portanto, quando se trata das sanções reais, das leis que estão sendo efetivamente implementadas, é isso que realmente importa. Quero ler isso com você, porque nos dá uma ideia clara de para onde os Estados Unidos estão realmente caminhando. Este é outro documento muito importante que, neste exato momento, está sendo finalizado e chama-se Lei de Autorização de Defesa Nacional. Este é um instrumento que o Congresso dos Estados Unidos utiliza para financiar suas forças armadas. Então, deixe-me ler isso para você. A Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2026, finalizada por negociadores da Câmara e do Senado e divulgada na noite de domingo, mantém a presença de forças em níveis aproximadamente iguais aos atuais em ambas as regiões,
Europa e Ásia. O texto estabelece que os Estados Unidos não podem reduzir suas forças na Europa para menos de 76 mil, sem apresentar uma avaliação e certificar ao Congresso que tal medida não prejudicaria os interesses de segurança dos Estados Unidos ou da OTAN. O projeto impõe restrições a reduções abaixo de 28.500 soldados na Coreia do Sul, e qualquer diminuição exigiria que o Pentágono assegurasse ao Congresso que a dissuasão contra a Coreia do Norte não seria enfraquecida, confirmasse que os aliados foram consultados e apresentasse tanto uma justificativa de segurança nacional quanto uma avaliação do impacto regional. A legislação também exige que os Estados Unidos mantenham a posição de comandante supremo aliado da Europa, o principal cargo militar da OTAN. Pense nisso por um momento, certo? Então, enquanto a estratégia de segurança nacional diz que esses países precisam pagar sua parte, e Donald Trump coloca muita pressão sobre os europeus para realmente comprometerem 5% do PIB com a OTAN, e com toda a conversa sobre se retirar da OTAN, até mesmo os dois projetos de lei apresentados, todos eles falam sobre os europeus não pagarem o suficiente, e portanto os Estados Unidos talvez se afastarem, ou pelo menos considerando seriamente essa possibilidade. Ao mesmo tempo, as leis efetivamente promulgadas impedem que os Estados Unidos, impedem que o governo façam mudanças unilaterais na estrutura da OTAN. Então, caso você não soubesse, o comandante supremo da OTAN, o chefe militar, não é o Sr. Rutte, nem o Sr. Stoltenberg, nem o secretário-geral, mas sim o verdadeiro homem de uniforme, o general de 4 estrelas, que sempre foi um americano, desde o início, e nunca outra pessoa. Isso significa, é claro, que se as coisas apertarem, a pessoa responsável por comandar as tropas combinadas da OTAN, ou por mobilizar os recursos da OTAN, é um americano. Então, isso é obviamente absolutamente perfeito, certo? Disse aos europeus: vocês têm que pagar mais, gastar mais, direcionar mais fundos e capacidades e gastar mais dinheiro em armas dos Estados Unidos, que no fim das contas ficam sob controle dos Estados Unidos. Os tomadores de decisão finais em assuntos militares estão e sempre estarão nos Estados Unidos da América. E esse projeto de lei agora realmente impede a Casa Branca até mesmo de considerar a ideia de, você sabe, mudar o cargo de Sassewer, o comandante supremo aliado, e entregá-lo, digamos, a um britânico, um alemão ou um francês. Isso não é mais permitido. Os Estados Unidos agora, com suas próprias leis internas, assim que esse projeto for aprovado, ainda não foi aprovado, devo dizer, não foi sancionado, mas está mais ou menos finalizado e pronto para avançar para essa etapa. Se tudo permanecer como está, então você sabe, isso limita fortemente a capacidade de Donald Trump de fazer qualquer mudança unilateral. Ele nem pode mais reduzir o número de tropas sem passar por uma série de obstáculos. Então, basicamente, o Congresso não está apenas puxando o freio de mão, mas tornando quase impossível para a Casa Branca até mesmo ameaçar certas mudanças na configuração da OTAN, certo? Nesse sentido, o que realmente acontece aqui é que enquanto temos um documento aspiracional da Casa Branca sobre como ela quer que sua própria política externa seja interpretada, agora temos, por parte do Capitólio, do Congresso, um sinal muito claro de que nada vai mudar. E é assim, claro, que os Estados Unidos funcionam. Não se trata apenas de que esses poderes são coiguais e de que há um equilíbrio entre eles, mas de que nos Estados Unidos há um ator que não é de forma alguma apenas Donald Trump, não apenas quem ocupa o Salão Oval. As decisões dos próprios Estados Unidos, a forma como o país se move nas relações internacionais, estão dispersas entre vários grupos e diferentes instituições. O Congresso é provavelmente o mais importante, mas também temos a comunidade de inteligência. Temos o fato de que a CIA e o FBI são basicamente como pequenos estados dentro do Estado que podem em grande medida agir sem supervisão. Eles têm vida própria.
Temos o complexo militar industrial que leva ao gasto de dinheiro, e o dinheiro e a política acabam influenciando a política externa dos Estados Unidos. Temos o lobby israelense, que exerce influência. Assim, o sistema de lobby, tudo isso junto, cria a verdadeira abordagem dos Estados Unidos em relação ao mundo exterior. Não apenas as declarações de política do presidente dos Estados Unidos. The President of the United States. And what clearly transpires from here is that within Congress. E o que fica claramente evidente aqui é que dentro do Congresso, em ambos os partidos, ainda há uma grande maioria a favor de manter o curso de ação atual. O que significa que o sistema norte-americano de influência estendida sobre seus aliados, basicamente seus vassalos no exterior, não vai mudar. Essa busca por domínio, por posicionar forças e ditar as regras não apenas no hemisfério ocidental, mas também na Europa e na Ásia, não vai mudar. Portanto, nesse sentido, acredito que Brian Berletek, com sua ideia de continuidade de agenda, está bastante certo. E isso, como se chama mesmo, o ato de autorização de defesa nacional, é provavelmente a evidência mais forte que temos de que não devemos esperar mudanças drásticas na política externa dos Estados Unidos. Need to expect any dramatic shifts in US foreign policy. Let me just read the last part that I highlighted. Deixe-me apenas ler a última parte que destaquei. Durante uma reunião na semana passada com autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos e líderes europeus, os funcionários americanos disseram aos seus colegas que a Europa deve estar preparada para assumir a maior parte das responsabilidades de defesa da OTAN até 2027. Os EP planejam manter a posição de Chancellor, mas oferecerão alguns outros cargos militares sêniores da OTAN a nações europeias. Mais uma vez, o que devemos esperar nos próximos anos é que os Estados Unidos pedirão a seus aliados que paguem mais, gastem mais e dediquem mais energia a todos esses projetos e assuntos relacionados às Forças Armadas. Mas não abrirão mão do poder que detém por meio da OTAN como instituição. Portanto, esses atos Lee e Sr. Massey são em grande parte apenas para a aparência. Window dressing to a large part. The national security strategy, I do not. A estratégia de segurança nacional. Não acho que a pessoa que escreveu isso, ou a pequena equipe que escreveu, realmente acredite que é assim que as coisas devem ser conduzidas. Mas tudo isso reforça o mesmo refrão em relação aos europeus, japoneses e coreanos. Paguem mais, paguem mais, paguem mais, façam mais. Apenas concordem conosco. Concordem com o que estamos dizendo para vocês fazerem. Mas nós mantemos o equilíbrio, o controle geral, porque agora existe essa lei de autorização de defesa nacional. O Congresso proíbe o Poder Executivo de fazer qualquer tipo de mudança na configuração. Não é o caso de o presidente dos Estados Unidos poder se retirar unilateralmente da OTAN. Simplesmente não pode. E acho também que esse documento escrito pelo German Marshall Fund, uma das organizações transatlânticas neoconservadoras mais notórias, está bastante certo em alguns pontos. Disse que a NDAA, a Lei de Autorização de Defesa Nacional, é um documento vinculativo, é claro. A política dos Estados Unidos provavelmente se situa em algum ponto entre a Estratégia de Segurança Nacional, que é politicamente significativa, mas não vinculativa, e a NDAA, que é legalmente obrigatória, mas mais moderada. É interessante que a chamem de mais moderada. Claro, a NDAA é o documento que mantém o controle de ferro dos Estados Unidos sobre a OTAN e, portanto, também se estende diretamente à tomada de decisões militares dos europeus. Mas é claro, os transatlanticistas, os neoconservadores, interpretam isso como uma abordagem moderada, como se não alterasse a direção geral dos Estados Unidos. E, na verdade, o fato de a estratégia de segurança nacional não ser vinculativa significa que ela não tem influência sobre como o Pentágono conduz suas operações, ou como os serviços de segurança e afins conduzem seus assuntos. Ela só tem poder, no sentido de que talvez o Sr. Lotas tente calibrar suas ações com base nela. Mas mesmo isso não é garantido, certo? Então, todos os funcionários nos Estados Unidos podem olhar para a estratégia de segurança nacional e continuar como sempre, tratando-a como uma curiosidade da administração Trump. De modo geral, como este relatório aqui afirma, o Congresso continua sendo um órgão firmemente pró-OTAN,
mesmo enquanto pede que a Europa assuma mais responsabilidade por sua própria defesa. Mudanças na postura e no engajamento dos Estados com a Europa são sem dúvida iminentes, mas a NDAEA oferece alguma indicação de que os Estados Unidos e seus ramos de governo coiguais ainda não concluíram o debate entre si. E eu acho que, novamente, talvez isso não seja totalmente o caso. É a forma como o sistema se bloqueia, certo? Ele se prende à opinião da maioria, o que significa que a abordagem geral de política externa vai continuar a mesma. E agora, o governo Trump simplesmente tem outro documento ao qual pode recorrer quando comete todos esses atos ilegais, como no Caribe, e explode pessoas, porque pode chamar isso de paz através da força. Pode chamar de uma política externa não intervencionista, e quando intervém é porque temos que fazer isso. Este documento diz que não faríamos, mas se intervirmos, é apenas porque não tivemos outra escolha. Então, de certo modo, é apenas mais um momento em que se cria uma desculpa conveniente para o que eles estão fazendo em relações exteriores. Basicamente continuar e se tornar ainda mais agressivos em certas áreas, especialmente quando se trata de pressionar aliados a terceirizar determinados teatros. Como estamos vendo agora, o governo Trump está caminhando para terceirizar a guerra na Ucrânia para os europeus. Tentará terceirizar o controle da China para os japoneses. E a questão de Taiwan, embora as coisas lá estejam se movendo, e vamos deixar isso de lado por enquanto. Mas não vemos uma mudança de mentalidade neste documento como um todo. Não vemos que o governo Trump esteja tentando repensar radicalmente como os Estados Unidos devem criar segurança não militar ao redor do mundo. Também não vemos o Congresso acompanhando isso. E não vemos que os serviços de segurança, ou mesmo o complexo militar e industrial, tenham feito quaisquer mudanças significativas. O governo não fez alterações relevantes na forma como o sistema político dos Estados Unidos funciona. Portanto, minha avaliação é que, apesar de algumas palavras encorajadoras neste documento da NSS, não se deve esperar nenhuma mudança, além de decisões de curto prazo mais erráticas por parte do governo Trump, porque isso é algo que ele pode fazer. Mas, no geral, acredito que Brian Berlich está correto. A continuidade da agenda é o que devemos esperar. What we should expect to come. Thank you.